Administrar o luto não é uma tarefa nada fácil. Ele se manifesta não somente quando perdemos um ente querido, mas também quando precisamos encerrar ciclos na nossa vida, seja no campo profissional, amoroso. Para saber como se comportar nesse período e aprender a identificar quando o luto está durando além do esperado, é que recebo aqui nos estúdios do Papo com Ela o terapeuta sistêmico e especialista em gerar soluções nas áreas emocional, familiar e profissional, Lauro Henrique. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Laura, para que a gente pudesse discutir mais sobre o luto aqui no Papo com Ela. Queria que você pudesse explicar para a gente o que pode ser considerado luto. Ele acontece só quando a gente tem a perda de algum ente querido ou em outras situações da vida esse processo de luto também se manifesta? É uma alegria estar aqui, né? O luto, ele é um final de ciclo. Então, o luto ele se apresenta na vida das pessoas em vários momentos, já preparando as pessoas para os momentos mais difíceis onde o luto vai se apresentar no futuro. Então, a natureza ela traz a vida com a intenção das pessoas alcançarem um desenvolvimento. Tudo na vida que você olha se desenvolve, né? Ou tem essa possibilidade de desenvolvimento. E aí vai depender de cada caso, como é que a capacidade que a pessoa tem cognitiva, né, de entender o que está acontecendo, de se entregar aos momentos da vida, para que ela consiga, num momento futuro, ter mais êxito em relação a essas situações que geralmente são de muita dor. E por que a gente, já que é um processo natural, como você colocou pra gente, que esse luto está presente em vários momentos da nossa vida e também nos preparando para um momento mais doloroso, como que a gente pode se preparar no sentido de passar por essas situações? Porque me parece que vivenciar o luto é sempre uma situação muito difícil, né? Tem como a gente amenizar esse processo? Com certeza. Chega a chocar as pessoas que conseguem realizar esse trabalho com o luto de maneira mais branda, digamos assim. Então eu tenho alguns clientes, por exemplo, que vou citar um caso de uma cliente específica. O marido dela provocou, né? E aí provocou uma situação que foi final para ele, né? E aí ela, com 2 filhos pequenos, sem condição de subsistência, falou, o que eu faço da minha vida agora? Além de ter perdido o amor da vida dela. E aí a gente faz um trabalho com ela, que é novo no mercado, né? Então foi considerado muito rápido pelas pessoas com que ela convivia. Chegou o momento dela conseguir tocar a vida para frente, com 2 meses mais ou menos, e as pessoas chegavam nela, nossa, você já tinha alguém antes, você já tinha isso e aquilo. Ela chegou para mim, ela fazia 7 dias que não tomava banho, que não se alimentava, né? Então a gente perguntou, será se para algumas pessoas vivenciar a pessoa quer te ver sofrendo, né? Ela quer te ver assim mal para dizer é o paradigma que ama. tem, né? Exatamente. Então o autoconhecimento é que vai trazer essa facilidade, porque a vida hoje, dependendo do estilo de vida que a pessoa escolhe vivenciar, digamos assim, a sociedade ela empurra as pessoas para uma automatização de vida, né? Então a aceleração do mundo moderno vai colocando as pessoas, quando elas acordam, a vida passou, alguém foi embora, e aí quando ela percebe isso e não teve tempo de lidar com não conviveu, não fez o que devia, o sentimento do luto é muito mais intenso, porque tem a culpa, o arrependimento. Aí ela vai vivenciar um looping de outros sentimentos junto com esse, né? Então o autoconhecimento é o melhor caminho para conseguir passar pelas fases da vida com mais alegria e disposição. E Lauro, quando a gente pensa no luto, ele se manifesta de que maneira? A gente tem fases, cada pessoa vivencia de um jeito, existe aí um modelo, se é que eu posso dizer assim, que se aplica nesses casos, ou a gente tem uma manifestação mais intensa no cenário de morte e uma situação diferenciada quando por exemplo, o fechamento de um ciclo profissional ou de uma relação amorosa? Como que isso se dá? Então, vai depender do estudo pessoal de cada um. Então, mas tem os momentos onde o luto ele é vivenciado como
uma despedida intensa, né? Mesmo que você tenha feito o dever de casa, você tenha dado tempo àquela pessoa, você tenha amado, você tenha se dedicado, é uma despedida. É uma despedida. Vai depender digamos assim, da fé, do estudo de cada um. Mesmo que seja que a pessoa acredite em outras vidas, em um processo mais contínuo, naquele momento existe uma despedida. E essa despedida realmente ela é sentida com mais intensidade nesse momento. Né? Existem vários estudos, o luto ele é estudado no mundo inteiro. Então cada um tem uma forma de dizer das fases do luto. Mas eu vou colocar de maneira mais objetiva, assim, de forma geral, né? O primeiro passo que a gente pode considerar assim, mais homogêneo para todo mundo é entender o processo. É entender que ali está acabando um momento, está iniciando o outro. Se você pegar, por exemplo, na numerologia, né, o luto está no número 9, porque é o último número. Aí agora o que acontece? Acabou o mundo depois do número 9? Não, começa um novo ciclo do 1 até o 9 novamente. Só que no outro estágio. E a vida vai seguindo dessa forma. Para quem fica... Porque o luto é sentido por quem fica, né? Porque ainda está num processo evolutivo. Quando você fala pra gente assim desse novo ciclo, a gente pode dizer que existe, porque o que vem pela frente ainda é desconhecido, né? Esse encerrar de um ciclo para vivenciar um outro, que muito provavelmente terão novas características, novas oportunidades, novas pessoas. Isso é o que assusta um pouco também, é tatear por esse desconhecido? Sim, com certeza. O medo se dá por aquilo que a pessoa não conhece. Quando ela entende o que vai acontecer de forma mais, digamos assim, intensa, porque o conhecimento, ele hoje é disseminado de forma muito superficial. Então a pessoa fala, eu entendo, aí você vai ver mesmo, não entende muito sobre aquele assunto, né? Então quando a pessoa tem um conhecimento mais vivencial, mais experiencial, ela vive a vida com mais atenção e com mais sentimento, né? Sentindo a vida, por isso que os sentidos é o que toca, digamos assim, o mais interno com o externo. A gente pode considerar um ser humano como uma história. O ser humano, hoje, se você for olhar bem, ele é uma história. Porque qualquer pessoa que você citar, você vai falar quando ela nasceu, quando ela foi embora, e o que ela fez com aquela característica. Né? Então tudo vai passar por esse movimento de ciclos em ciclos. Se a pessoa consegue fazer um trabalho de estudo mais profundo de si, ela consegue ter uma percepção do que vai acontecer ali na frente. Ela consegue sentir, intuir, né? Principalmente a mulher. Ela tem uma característica de gerenciar, ela tem, na natureza da mulher, ela convive com a intuição de maneira mais efetiva. Ela gera uma criança, ela se prepara para esse movimento, ela idealiza, ela sonha, ela intui a relação com os filhos. Né? No atendimento a gente percebe que a mãe fala assim, eu senti que algo estava acontecendo com meu filho, eu liguei na hora, como é que você está? E me diz uma coisa, diante dessa percepção que você destaca, né, da mulher ser mais sensitiva, ter essa capacidade de intuir, de estar ligada com os filhos, a gente pode dizer que tem uma vivência diferente do luto para mulheres e para homens? Não posso dizer isso. Por quê? Porque, digamos assim, o caminho, o objetivo final, ele é o mesmo para todo mundo, que é superar isso com... Por exemplo, no que aconteceu com as crianças outro dia, né? Em Santa Catarina. Exato. Você vê um pai dando um depoimento incrível. Incrível. Então eu não posso afirmar que a mulher tem mais facilidade que isso. Eu digo assim, no movimento da intuição, ela tem capacidade de experienciar isso de maneira mais leve. Mas tem homens que conseguem fazer isso muito bem. Você diz pra gente de que nessa fase de encerramento, se eu não estou muito tranquilo com aquele papel que eu desempenhei, né, durante esse período que eu estive com aquela pessoa ou naquela situação, outros sentimentos podem vir à tona. Né? Que tipo de sentimento é mais comum, Lauro, de acordo com a sua experiência como terapeuta? O arrependimento, a frustração, o sentimento de culpa. Acho que o que mais machuca é o de culpa. Porque
Nesse caso que eu te contei específico da moça, que perdeu o marido, como é que foi gerado esse processo de melhora tão rápido, né? Eu disse que as pessoas são praticamente uma história. Eu coloquei ela com os olhos fechados e pedi para ela falar o que ela tinha para falar para ele, porque ela não se despediu dele. Falei, vamos fazer essa despedida, vamos olhar, vamos encerrar esse ciclo. E ela falou o que tinha para falar. Aí eu trouxe algumas técnicas que a gente tem para fazer, digamos assim, isso ser mais coerente, ser mais dentro de uma realidade. Porque vai a mágoa junto, vai uma reclamação junto, vai um porquê no sentido do ego. Eu vou olhar só para mim, você me deixa só, mas e a dor que o outro tá... Então quando você faz esse acerto de contas de maneira mais efetiva, a primeira coisa que você escuta é um alívio, né? Ali você já viu que algo ficou para trás. E a partir dali a pessoa consegue ter um novo início. A gente fala muito desse sentimento, desse sofrimento que o luto traz. Qual que é a importância da gente vivenciar isso, Lauro? Porque assim, muitas vezes a gente vê uma pessoa que perde o emprego, que termina um relacionamento de muitos anos, ou que se vê nessa situação de perder uma pessoa que é muito querida, que é do seu convívio, e ela tenta de alguma forma mostrar que ela está bem e na verdade ela não está, né? Então eu queria que você dissesse do impacto que tem a gente não respeitar esse período, porque eu acredito que vivenciar o luto também é um ciclo, né? Com certeza. Quando eu citei a numerologia, por exemplo, só para explicar, digamos assim, que cada número traz um momento da pessoa. Então, quando você quer pular um número, falar, não, esse daqui eu já vou resolver muito facinho, muito tranquilo, né? E não vivencia o que aquele momento traz, o que aconteceu? Tudo que você viveu antes fica estacionado. Você não dá um passo adiante. E a pessoa, por exemplo, quantas pessoas chegam para mim, porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal, então atendemos empresas e tal. E aí a pessoa chega para mim procurando uma recolocação no mercado, um novo negócio, dar um salto maior na vida, e você vai ver o que está impedindo ela. Exatamente o que ela não encerrou. Isso se passa 5, 6, 7 anos a pessoa com mágoa do trabalho anterior, com mágoa daquele movimento, achando que estava certo, sem olhar para o que ela estava entregando, o que ela estava recebendo naquele emprego, com aquela relação. E aí isso estaciona todo um caminhar, é tempo perdido. Parada. Ela não dá esse salto, ela não consegue efetivar. Se arrumar um outro movimento, ela perde com facilidade. Não se estabelece um salto. Não se estabelece um outro degrau. Porque ela não está pronta para ele. O que a gente pode considerar saudável no que diz respeito a esse processo do luto? Porque por vezes a gente também estaciona nessa fase e pode desenvolver uma depressão, por exemplo. Então, para quem está assistindo a gente, Lauro, queria que você pudesse dar dicas do que eu preciso perceber, né? E quando isso deve me preocupar, quando eu devo procurar auxílio, né? Se eu estou me demorando demais numa fase dessa. Uma coisa simples que facilita muito a vida das pessoas é a gente classificar qualquer atitude e sentimento em 2 classes. Aquilo que leva a pessoa para a vida e aquilo que não leva. Então, quando você está sentindo algo, está vivenciando uma dor, uma perda, faz parte da vida. Ok. O que eu estou fazendo com isso? Está me levando para onde? Eu estou indo trabalhar? Eu estou cuidando dos meus filhos? Eu estou cuidando das minhas obrigações? Está me levando para a vida. Se eu não estou fazendo essas coisas, é o momento de se preocupar. Entendeu? Chorar faz parte, sofrer faz parte. O que eu faço e como eu lido com isso é que importa. Você falou pra gente da necessidade do autoconhecimento, que facilita todo esse processo. Por onde eu começo, Laura? Digamos assim, tô assistindo a entrevista agora, acho que eu preciso melhorar nesse aspecto. Qual seria o meu primeiro passo? Procurar um profissional para te auxiliar. Procurar alguém capacitado para desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque o que eu mais vejo é as pessoas achar que se conhecem. Né? Eu sou assim, eu sou assado. Com poucas perguntas você percebe que
é mais fácil, eu vou dizer assim, dependendo da técnica que a gente usa, eu trago coisas para as pessoas que ela fala assim, como é que você sabe disso? Como é que você consegue ver isso, né? É uma conta, não é um mistério, não tem nada de misterioso nisso. Então, por que eu vi com algumas técnicas e a pessoa fica surpresa com isso? Porque ela acha que esconde, ela acha que não é possível ver. Né? Tem várias dinâmicas do que é um indivíduo e do que ele mostra. A diferença, digamos assim, do que a gente pode chamar de alma e personalidade. Quando a gente faz o estudo da personalidade, é aquilo que eu mostro, que eu quero mostrar. E o conflito qual é? A diferença entre o que eu sou e o que eu mostro. Aí tem aquela vontade, eu quero fazer isso, mas eu não devo, eu não posso, né? Isso não vai ser legal. E a pessoa começa o sofrimento. Então, o profissional ele vai te dar a condição de fazer esse exame para você. Olha como é que você está. O que você entende de desenvolvimento pessoal, por exemplo? Tudo, a vida existe para o desenvolvimento. Então, a pessoa que não está buscando isso, ela está meio que dormindo. Ou está fazendo esse caminho bem lento. E de forma automática, né? Eu vou considerar assim, que ela não está... É muito lento, porque o automático é a pessoa não vivenciando as fases. Porque ela não está enxergando, ela não está sentindo, ela não está vivenciando. Vai passando pela vida. São sustos que ela toma. De repente, as coisas não acontecem. Ela é demitida, por exemplo. Aí ela fala, não, geralmente a pessoa que é demitida, ela não viu que ela não estava entregando o trabalho. Ela não viu como a empresa estava vivendo o momento. Ela não viu que ela estava se tornando uma pessoa descartável. Ela não viu que ela não estava comprometida. Ela não viu tanta coisa. Né? Mas ela não está ali todo dia. Ela não está conversando com as pessoas todo dia. Então será que ela tá acordada porque está acontecendo? Então esse automático é triste, né? É triste. Queria que você deixasse uma mensagem agora para a gente encerrar a nossa entrevista para quem está nos assistindo, para quem está vivenciando essa fase do luto, seja em qual setor da vida for, né? Para que esse momento se torne mais leve, assim, digamos. Eu acho que a vida é a coisa mais bonita que existe, né? A beleza, tudo que... A vida é onde a gente encontra o amor, é vivendo cada fase da vida que a gente vai encontrar, quando a gente consegue superar, como aquele pai naquele depoimento, dizendo que ele não entende muita coisa que aconteceu, porque aconteceu, mas quando perguntarem para ele o que fica, ele falou, ficou o momento que eu vivi com meu filho que foi maravilhoso. Então a gente procurar viver esses momentos de forma maravilhosa. Se eu estou aqui, ainda tenho algo para fazer, ainda tenho algo para aprender, e vamos olhar para a parte bonita da vida, que é o que importa. Muito obrigada, Laura. É uma alegria. Você sabia que hoje, 30 de abril, é comemorado o Dia Nacional da Mulher? Aproveitando a data, a gente vai discutir como a autoestima impacta no desenvolvimento dessas mulheres que desenvolvem diversos papéis diariamente e precisam estar bem consigo mesmas. Para isso, recebo aqui no papo a visagista Carol Bispo. Muito obrigada, Carol, por aceitar o nosso convite, né, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais de autoestima e sobre como ela influencia no desenvolvimento dessa mulher no dia a dia, já que nesse dia 30 de abril a gente comemora o Dia Nacional da Mulher. Pode falar pra gente como que você analisa esse ponto enquanto profissional da beleza, visagista e estudante de psicologia? A autoestima, ela é fundamental para sustentar uma mulher poderosa, maravilha, que é o desejo de muitas mulheres, né? Então ela é o pilar, ela que segura todo o potencial. E a inteligência emocional, que é outro fundamento para que essa mulher ela se sinta segura, autoconfiante e se posiciona também diante da sociedade, né? Que cada vez mais está exigente e que é importante a mulher saber do seu potencial para que ela, né, se posicione de forma diferenciada e autêntica. Carol, o que passa, por onde passa a construção dessa autoestima, né? Porque a gente está falando dela ser o pilar desse bem-estar, desse desenvolvimento. Então, como que eu construo essa autoestima? Por que pontos ela passa? Então, como eu trouxe aqui, o autoconhecimento é o fundamento.
Então, esse autoconhecimento, o que ela envolve? Uma das coisas que eu trabalho muito na consultoria de imagem é os temperamentos. Você identifica quem você é, se é colérica, sanguínea, melancólica e fleumática. Detalhe, que cada beleza ela tem as suas características, seja ela forte, delicada, sensual, reservada, todas elas têm as suas formas marcantes de se expressar. Então, por mais que falar, a mulher com autoestima é aquela mulher poderosa, determinada, que está se posicionando diante da sociedade, mas tem aquela pessoa que ela deseja expressar delicadeza, que é uma característica importante da mulher, né? Também posso ser forte, sim, posso ser poderosa e posso ser delicada e feminina ao mesmo tempo. Até porque todo mundo não é igual, né, Carol? Exatamente. E o trabalho do visagismo é justamente isso. É você expressar o que você quer. Não acompanhar, né, um padrão de beleza. Né? Porque quando você acompanha um padrão de beleza, você está deixando de ser quem você é. Na sua essência, na sua autenticidade. E na realidade você está acompanhando uma manada, vamos dizer assim, né? Então, a autoestima, o autoconhecimento, a inteligência emocional, que hoje está sendo falada muito, que é fundamental, porque a partir disso você marca espaços onde você deve entrar e onde você deve sair também, que é importante. Isso faz parte da saúde mental também, né? Exatamente. Você citou um ponto que eu queria que a gente discutisse, que é justamente como o visagismo auxilia essas mulheres no autoconhecimento e, consequentemente, no desenvolvimento dessa autoestima. Né? Porque quando eu tenho uma imagem que se adequa àquilo que eu sou, de alguma maneira eu não tenho mais um desconforto, né? Quando me olho no espelho, quando me coloco diante de situações da vida. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso. Bom, eu vou trazer eu mesma como exemplo, né? Porque antes do visagismo era uma Carol e depois do visagismo me tornei outra Carol. Então, assim, sem excessos, porque quando fala assim, eu vou me posicionar, nossa, será que vai tirar eu da minha zona de conforto? No sentido assim, não que você não vai ter que fazer algumas mudanças, vai ter sim, mas essas mudanças elas também não podem ser radical para a pessoa. Porque o visagismo ele tem todo esse cuidado também, que beleza, ela é importante sim, mas se não tem funcionalidade, ela é considerada mal feita, certo? Então, tudo isso precisa estar alinhado ao estilo de vida da pessoa. Então, antes, a Carol, eu, personalidade forte, colérica, sanguínea, expressava uma imagem totalmente oposta, uma imagem mais melancólica. Tem até uma imagem que eu coloquei no meu Instagram, de antes e depois, com 19 anos, e eu com 39 anos depois. Tem algumas pessoas que perguntaram para mim, Carol, você estava com depressão? Porque a postura minha, totalmente assim, né, para baixo, cabelo, não conversava nada, pelo contrário. Aí eu falei, realmente, eu acho que eu estava na depressão, mas nem percebia. Porque realmente ela chega de forma bem faceira e se nós não estivermos atentos, nós vamos continuando, né, nessa vibe sem perceber. Então, a partir daquele momento que eu tive esse autoconhecimento, soube quem eu era, a forte, determinada, eu trouxe os elementos para minha imagem. Porque tudo isso é embasado em estudos científicos, então não é o que eu acho, o que eu penso e nem está seguindo também um padrão de beleza, jamais. E tudo isso me trouxe liberdade. Então hoje eu tenho uma imagem leve, funcional e ao mesmo tempo marcante. Então assim, por mais que eu coloque algumas coisas simples no meu dia a dia, sem forçar, como eu trouxe, não é os excessos, é você entender o que realmente é necessário para você e se você está disposta a sustentar aquilo e se tem condições, isso acaba exalando de uma forma assim tão única e as pessoas elas falam, nossa, como que fez tanta diferença?
né? Então, isso envolve o quê? Um corte de cabelo, uma coloração pessoal, a cor do cabelo. Então, assim, são vários elementos que ajudam nessa sustentação. E a forma de você se posicionar também, aonde você deseja, se é no ambiente de trabalho, se é no relacionamento, né? Então, isso acaba fazendo essa leitura visual. E que isso tem nome, chama-se neurociência, né? Então, já está comprovado cientificamente que em 3 segundos uma pessoa faz um pré-julgamento nosso. É aquele ditado popular, a primeira imagem é a que fica. Julga o livro pela capa, né? Mas isso é ciência, 3 segundos. Então, olha o fundamento de tudo isso. O que você quer expressar através da sua imagem? Esse que é o pilar do visagismo e esse que é o pilar que sustenta a imagem de cada pessoa. Porque ali naquele momento da consultoria eu falo, o que você deseja expressar? Então o marido não pode envolver nessa pergunta, o namorado, a melhor amiga, a irmã, ninguém. Esse desejo é dela. E o fundamental, ela sai dali sabendo o que isso está provocando no meio ambiente onde ela está. Porque, querendo ou não, isso impacta quem está no entorno, né? As pessoas passam a enxergar a gente com outros olhos e a gente mesmo se enxerga de forma diferente. Sim. E isso tem nome também, Michele. Isso se chama o quê? Beleza é comportamento. Isso já está comprovado pela ciência. Então, como eu trouxe, eu tenho uma beleza forte, determinada, mas estava vestindo elementos de uma beleza toda meiga, delicada. Automaticamente eu me comportava como essa beleza meiga e delicada. Fora do que é a sua realidade. Fora do que é a minha realidade, justamente. Então, até essa parte do autoconhecimento e a conscientização do que isso vai provocar no meio ambiente que essa pessoa vai estar, o visagista ele tem que fazer esse trabalho. Porque senão corre o risco dessa pessoa ela retroceder nesse processo da imagem. Por quê? Imagina, Carol hoje, uma imagem forte, de repente aparece com uma imagem muito sensual, que é o oposto, né? Não que eu não gosto da sensualidade, mas eu digo naquela questão do peso da sensualidade, daquela descompensação. Quem me conhece vai falar, nossa, a Carol tá totalmente descompensada, coisa que não é. E é a mesma realidade do que era antes. O ambiente onde eu estava, as pessoas já estavam acostumadas a me verem com aquela imagem fragilizada, posso dizer até de coitadinha não tinha nada, mas a imagem que estava passando era exatamente isso. Aí de repente chega uma Carol forte, determinada, fala, nossa, o que aconteceu com ela? Alguns vão gostar, né? Vão gostar de verem isso aí. Mas tem pessoas que vão olhar e falar, nossa, eu prefiro aquela imagem anterior. Até porque ela choca menos, né? Digamos assim. E tem outro detalhe, Michele, a sabotagem. Certo? Então tem essa questão da beleza, que você estava ali toda fragilizada, de repente apareceu uma beleza independente, determinada, e quem admirava aquela beleza frágil, fala, nossa, cadê aquela pessoa que estava ali que eu preferia antes, né? Então, até essas sabotagens que surgem por aí depois da consultoria, eu como visagista tenho que estar trabalhando com essa pessoa também para que ela possa se posicionar. E esse é um processo que acontece naturalmente, Carol? As mulheres que te procuram para passar por esse processo, elas estão cientes do impacto que essa adequação vai causar e elas têm, digamos assim, uma opinião já formada do que elas querem passar ou elas também precisam de um auxílio nesse processo? Então, Michele, foi até bom você falar, porque assim, começar por essa pergunta, o que você deseja expressar? Quando eu falo isso, surge um ponto de interrogação assim gigante na frente da pessoa. Isso surgiu para mim quando eu vivenciei a primeira vez o visagismo. E posso dizer para você que 90% não sabem. Elas querem, elas já têm a ideia formada, elas já sabem o que querem, mas não sabem exatamente o que essa imagem está transmitindo. E aí é a hora que eu entro. Eu falo, o que você quer? A maioria nem sabe o que dizer, o que pedir. Aí eu falo assim, olha, você pode escolher entre
acessibilidade, seriedade, dinamismo, força, criatividade. Aí elas falam, eu quero força. Tem muitas mulheres pedindo essa força na imagem. E quando você olha para a imagem dessa pessoa, ali durante o processo do visagismo, ela está dizendo totalmente o contrário. Ali está uma imagem fragilizada, porém existe uma mulher forte ali no temperamento, mas a imagem está dizendo o oposto. Então a fala dela com a imagem que está externa está tendo um choque. E é a hora que o visagismo vem para poder organizar e identificar para essa pessoa estar aqui, ó. É esse percurso que você tem que percorrer e que você vai conseguir o objetivo que você quer. Quando a gente pensa no visagismo, você já disse pra gente que tem essa individualização, que eu vou perceber qual que é o temperamento dessa pessoa que tá ali na minha frente, para até expor para ela, olha, você é colérica, é fleumática, enfim, a característica que você tem, sanguínea, melancólica, eu posso destacar isso, isso e aquilo. Mas na contramão, a gente tem ainda um movimento de a imagem que se prega, do modelo que se prega, porque eu tenho que ser assim, assim, assado. Já existe aí uma desconstrução, Carol, o que você percebe? As mulheres elas já estão mais pensando nessa individualidade e na forma onde ela vai se sentir mais confortável do que seguir padrões que são impostos socialmente? Sim, tenho observado muito a procura e o aumento dessas mulheres em busca dessa adequação de imagem. Eu observo também que é pela questão da mídia social. Hoje o trabalho envolve muito essa parte de comunicação visual. Então, se você não está alinhado com a sua intenção, infelizmente ela não decola. Você pode ter todo o conhecimento, todo o potencial, que é o que aparece muito lá, mulheres muito potenciais, já que eu falo, o seu canudo tá cheio, só precisa agora você em 3 segundos demonstrar realmente o que você tá querendo passar. E é incrível, porque a partir do momento, muitas elas ficam duvidando, falam, nossa, será que vai acontecer? Eu falo, olha, é só o tempo de você experimentar. A partir do momento que você experimenta e você vivencia isso lá fora, elas retornam pedindo bis. E aí vai só potencializando esse processo. Então, é vivência, resultados que essas mulheres vão colhendo no decorrer dessa processo com o visagismo e a comunicação visual. E outra coisa, quem está muito antenado também já recebe os feedbacks, porque hoje tem muito trabalho de mentoria. Então eu falo assim, eu vou contratar um mentor porque eu quero me posicionar dentro do meu trabalho. E os próprios mentores já estão orientando sobre essa questão de paleta de cores, cortes de cabelo, as cores que vão valorizar durante o processo. Então é você formar a sua identidade e a sua marca ali através dessa personalização. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queria que você deixasse aí um recado para quem está nos assistindo, para quem ficou aí querendo saber um pouquinho mais disso, ficou com vontade. Qual que é meu primeiro passo, Carol? O que eu tenho que fazer na busca dessa adequação? O primeiro passo é se permitir. Porque ainda há muitas resistências, essas falas. Eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, o mérito é só do outro, mas o outro carrega também cicatrizes e sofrimentos e dores. Só decidiu encarar de forma positiva. Isso é uma característica de uma Mulher Maravilha, né? Falando aí da mulher, do Dia da Mulher. Eu vou trazer também uma frase do Fernand de Albre, que foi o precursor do visagismo, que ele diz assim, que não existe mulher sem beleza, apenas belezas ainda não reveladas, cada beleza é única. Então a sua beleza é única, só basta você decidir, procurar os profissionais, né, para poder te ajudarem, e pode ter certeza que é sucesso e resultado de... Vamos colocar assim, de milhões. É o que eu falo muito. Olha, beleza de milhões, mulher de milhões. E os resultados vêm. É você enviar para o universo que você está aqui e o desejo que você quer. E que é possível, sim.
Tá joia, Carol. Muito obrigada pelas informações. Obrigada, eu agradeço pelo convite, viu, Michele? Gratidão. No nosso canal você confere todo o conteúdo que vai ao ar e pode assistir quantas vezes quiser. Perdeu o papo com ela, quer assistir de novo a uma entrevista ou reportagem? Tá tudo lá no YouTube. O meu convite é que você se inscreva, porque assim não perde nenhum assunto do papo com ela. À primeira vista, o Pilates parece simples, uma prática que exige pouco do corpo, mas quando nos envolvemos, percebemos que, afinal, é muito mais do que isso. É preciso concentração, equilíbrio e outra boa dose de flexibilidade. Há 3 meses, o jogador e treinador de futevôlei Caian Roberto entrou para o Pilates como forma de ganhar mais saúde em seus treinos. Eu procurei o Pilates porque para ter mais flexibilidade, mais força física, fortalecer os músculos, que é necessário, que precisa nesse esporte. E eu notei uma diferença grande, entendeu? Porque o esporte é feito, joga na areia, né? Futevôlei. O Pilates é uma forma bem conceituada e com vários benefícios comprovados que envolve a realização de movimentos para promover o fortalecimento e a reabilitação do corpo. A prática foi criada pelo médico alemão Joseph Pilates, com o objetivo de ajudar soldados que sofreram lesões na guerra. Hoje é utilizada como forte aliada para todos os grupos da população. Ele tem um benefício muito grande, que ele trabalha de dentro para fora, né? Então ele desenvolve desde da conexão entre o corpo e a mente. O Pilates aqui no Brasil, ele chegou em 2000 e depois disso não parou mais, porque ele tem muitos benefícios, como aumentar a qualidade de vida, ajuda na flexibilidade, alongamento, tonificação do músculo e também ajuda muito na flexibilidade. E agora, né, por conta dessa geração que veio, né, por causa pós-Covid, ele ajudou muito no desenvolvimento das pessoas que entram em depressão, porque ele faz uma conexão do corpo e a mente, então vai ajudando a trabalhar com isso, né? Pacientes na reabilitação de doenças graves, como a esclerose múltipla, também podem ser beneficiados com o Pilates. É o caso da Thalita, que descobriu a doença aos 22 anos. Hoje, aos 38, ela precisa do Pilates para não perder os movimentos. Eu descobri no Pilates uma forma de garantir que eu tenha movimento, né? Um exercício que fortalece o meu corpo, não me deixa perder os movimentos. As atividades, a gente faz uma avaliação, né, com cada paciente, e como é feito com o fisioterapeuta, então nós trabalhamos de acordo com cada evolução do paciente. Se é um paciente que tem patologias mais severas, como a esclerose múltipla, o AVC, nós vamos trazer o Pilates e a fisioterapia junto. Então a gente vai trabalhar essa mobilidade que eles vão perdendo, a gente vai trabalhar a motricidade deles, que é um movimento mais acanhado, né, um movimento mais parado. Então a gente vai trazer eles para melhorar a sua performance. Já um paciente que procura uma atividade física, nós trabalhamos aumentando mais o condicionamento físico, né, para melhorar a qualidade de vida de ambos, seja um paciente patológico ou seja um paciente que não tem, né, nenhuma patologia desenvolvida. As velas aromáticas caíram no gosto do brasileiro. Usadas para decorar e perfumar o ambiente, elas também auxiliam na concentração, no relaxamento, na sensação de bem-estar e são peça-chave para momentos românticos. Por ser um produto multifuncional, a aceitação do público consumidor cresce a cada dia. Já reparou que de um tempinho para cá, comprar velas aromáticas ficou mais comum? Após a pandemia, cada vez mais marcas de beleza incluem uma vela no portfólio. As velas aromáticas possuem de 30% a 40% da participação no mercado de velas como um todo, atingindo a marca de 3,6 bilhões de dólares em 2022. Como essa indústria tende a crescer cada vez mais, é esperado que em 2032 as vendas totalizem 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Pesquisas no Google, aqui no Brasil, apontam que o assunto cresceu mais de 100% no último ano, mostrando que as pessoas querem conhecer mais sobre velas aromáticas, seja para vender ou para adquirir esse produto. E foi juntando a parte financeira com o desejo de realizar um trabalho mais manual
que esta engenheira agrônoma decidiu entrar para o mercado de velas aromáticas. A facilidade de produção é realmente muito fácil. Em um dia, em um final de semana, eu produzo todo o meu estoque de um mês, então é bem tranquilo essa questão de produção. Mas o valor depende muito do que você quer oferecer. Eu sempre busco os melhores fornecedores, os melhores materiais, mas é tranquilo, não é algo assim exorbitante do mercado. O diferencial da empresa está na matéria-prima. Diferente das velas que tradicionalmente são vendidas em supermercados, as artesanais produzidas pela engenheira agrônoma não levam parafina. Por conta da preocupação com o meio ambiente, Letícia usa uma mistura de cera de coco, palma e arroz. Que a minha cera é de coco, ela não tem parafina, então ela não tem petrolatos nem fitalatos, ela não faz mal à saúde, não é de origem animal. Meus potes vocês pode reutilizar, então eu sempre estou focada na sustentabilidade e as pessoas que me procuram também. Então eu acredito sim que é um diferencial e que agrega valor ao produto. A procura pelo produto vem aumentando bastante nos últimos anos. No início, muitos amigos e a família faziam encomendas. Hoje, a procura já se estendeu para outros públicos. Os aromas que a Letícia produz variam entre cítrico, doce, floral e aromáticos. E com a ascensão do negócio, ela já tem meta para o fim de ano. Pretendo aumentar o meu escopo de produtos e ter meu espaço físico. É uma meta até o final do ano. Desde reduzir o estresse e promover o relaxamento até aumentar a força, a flexibilidade e o equilíbrio, o yoga pode trazer mais qualidade de vida e bem-estar. Os benefícios vão além da saúde física, contribuindo também para a saúde mental de quem inclui a prática na rotina. Desde 2010, a Jaqueline pratica yoga. Em 2015, ela passou a dar aulas e conta que a prática a ajudou na conexão corpo e mente. Yoga é uma prática milenar, é uma prática de integração corpo-mente, né? E dentro da prática do yoga, a gente trabalha a parte de posturas físicas, a gente trabalha a respiração, a gente trabalha relaxamento. E um dos maiores benefícios do yoga, no meu ponto de vista e no trabalho que eu conduzo, é que o yoga faz com que a gente traga a nossa atenção para o nosso corpo e isso faz com que a gente fique presente. Então, no dia a dia, a nossa atenção ela vai sendo demandada pelos diferentes papéis e responsabilidades que a gente assume. E quando a gente senta aqui no tapetinho e começa a se centrar para praticar, a nossa atenção vem para cá, para o nosso momento, para o nosso corpo. Então faz com que a gente saia um pouquinho do nosso mental, que é muito demandado e muito trabalhado no nosso dia a dia, e que a gente venha para o nosso corpo, para o nosso sentir. Entre os benefícios do yoga está o combate do estresse e o alívio da ansiedade. Com os exercícios de respiração e meditação, a atividade ensina a se conectar no momento presente. Quando a gente se conecta com a nossa respiração, não tem como a gente não acalmar a nossa mente. E acalmando a nossa mente, a gente consegue lidar melhor com o estresse diário e contribui também em casos de ansiedade e depressão, porque a respiração auxilia muito a lidar com isso, né? Então, uma das coisas que eu tenho percebido, desde que eu iniciei como professora de yoga em 2015, mas cada vez mais, é que os profissionais da área de saúde, os psicólogos, psiquiatras e médicos também de outras áreas, têm recomendado, têm sugerido, têm encaminhado pessoas, seus pacientes, para fazer prática de yoga, para auxiliar em questões de ansiedade, de estresse, de depressão, né? O relaxamento e o bem-estar promovidos pelo yoga pode ajudar pessoas de diferentes faixas etárias, de crianças a idosos, a combater o estresse, a ansiedade e até mesmo a depressão.
O ideal é começar aos poucos, com práticas para iniciantes e evoluir de acordo com o desenvolvimento do equilíbrio, do condicionamento físico e da consciência mental e corporal. O yoga é para todas as pessoas, de todas as idades, de todos os corpos, as pessoas que são flexíveis, as pessoas que não são flexíveis, né? As pessoas jovenzinhas que têm crianças, né? As pessoas que têm mais idade. Então, eu já tive alunos de yoga desde 5 anos de idade. Atualmente, eu tenho 2 alunas com 77 anos. Já dei aula para alunas com mais de 80 anos de idade, né? E se você tem alguma questão, alguma limitação física, eu tenho um problema de coluna, eu tenho uma dificuldade de mobilidade, isso não é impedimento para que você pratique, a não ser que você tenha uma contraindicação por parte do médico que te acompanha, se ele disse que você não pode fazer. Agora, se você não tem contraindicação, mesmo que você tenha questões de saúde, você pode praticar e você vai ser beneficiado pela prática de yoga. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você também pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela, dizendo o que você gostaria de assistir nas nossas reportagens e também nas nossas entrevistas. O nosso WhatsApp é o 65 99992 1038. Tenha uma excelente semana e a gente volta domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!